parte do seu processo de aceitação das coisas como elas realmente são. Hoje vamos refletir um pouco sobre qual é o limite entre a aceitação, a inércia, tentar transformar as coisas e também entender que algumas situações não nos permitem mudanças imediatas. Muito bom dia, eu sou a Nanciano Vale, terapeuta estelar. Muito obrigada a você que está acompanhando aqui pela Vibe Mundial, também pela Astral TV. E hoje vamos falar sobre o processo de aceitação. Os nossos irmãos estelares, os pleiadianos, eles trazem muito o quanto é fundamental nós estarmos serenos, ter uma mente serena, sermos pacíficos, praticarmos a compaixão. E claro que tudo isso dito é muito mais fácil do que praticado efetivamente, né? Tudo que eu trago aqui para vocês, todos esses ensinamentos que eles trazem para nós, eu também pratico no meu dia a dia. Pratico, às vezes eu tento, muitas vezes eu não consigo. Mas é importante a gente não desistir de evoluir, de cada dia tentar ser uma pessoa um pouquinho melhor do que já fomos, para que a gente, a longo prazo, olhe para trás e fale: uau! Eu mudei, eu melhorei, né? Aquela versão de mim mesma já evoluiu. Hoje eu sou mais compassiva, tenho mais paciência, tenho mais vontade, tenho mais garra, seja qual for a característica que a gente tem aqui desenvolver, né? Lembrando que é imprescindível sermos nós mesmos. Então, o primeiro passo, né, para trazer esse tema, que hoje vamos falar um pouquinho da aceitação, mas antes da gente aceitar algumas situações, aceitar o nosso momento presente, é fundamental que a gente se aceite, que a gente se conheça. Por quê? Nós vivemos em uma sociedade onde existe muita comparação, né? E cada hora alguma coisa está na moda diferente. Então, a gente acaba se espelhando nas outras pessoas, ao invés de sermos nós mesmos, né? E esse espelhamento acaba sendo prejudicial, porque a gente se corrompe no fundo. Eu mesma me pego olhando para trás e vendo, nossa, tiveram algumas situações que eu não fui eu mesma, que eu acho que eu segui a tendência, segui a moda, segui o que estava sendo dito. E é tão maravilhoso a gente conseguir ser autênticos, sermos nós mesmos. Mas para a gente ser a gente mesmo, a gente precisa conhecer quem somos. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, que é muito falado hoje, ainda bem, mas às vezes a gente fica pensando, por onde eu começo, né? Legal, eu quero me autoconhecer, mas eu parto de onde? Então, esse autoconhecimento pode ter inúmeras possibilidades, né, para que a gente se autoconheça, através de atendimentos, né, terapêuticos, com psicólogo, um mapa numerológico, um atendimento de tarô, tudo isso são ferramentas para a gente se autoconhecer. Mas a gente também pode fazer a nossa lição de casa, então refletir, o que eu gosto? O que eu não gosto? O que faz sentido para mim, né? No presente, hoje, o que eu gostaria de fazer agora, né? Qual que é o meu próximo objetivo? Qual o meu sonho? Tudo isso a gente acaba sendo engolido pelas nossas rotinas e isso acaba passando. E quando a gente vê, já passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano e nós não estamos fazendo o que a gente gosta. É muito comum durante os meus atendimentos, pessoas que saíram de relacionamentos longos ou até curtos, mas que viveram a vida do outro. E aí se veem sozinhas e não sabem nem por onde começar. É claro que essa lacuna de um término de relacionamento, esse recomeço, seja ele tranquilo, amigável ou extremamente doloroso, né, desafiador, exige o nosso emocional. Mas para vocês entenderem o quanto é fundamental a gente se conhecer. Então, às vezes, durante alguns atendimentos, as pessoas viram para mim e falam, nossa, mas agora eu não sei o que eu faço. Qual que é o meu hobby, né? O que eu gosto de fazer? O que eu não gosto? O que eu quero aceitar daqui em diante? Como eu quero que as pessoas me tratem? Como eu me posiciono? E isso você vai se conhecendo, se estudando, tal qual um curso, uma matéria, né, da universidade, da escola, você se estuda. E esse autoestudo é a partir das reflexões. Você pode tirar um momento do seu dia, 10 minutos, para refletir
sobre o seu dia, para refletir sobre os seus hábitos, para refletir onde você pretende mudar, o que você gostaria de fazer diferente e a partir daí como você faz de forma diferente, né? Ok, eu sei que eu não quero mais isso, eu quero mudar essa situação. E aí, o que eu preciso fazer para mudar essa situação? E aí você caminha em direção a essa mudança. E assim, coisas básicas, como talvez fazer uma lista mesmo, né? Eu adoro escrever, adoro papel, caneta, enfim. Você pode fazer uma lista do que você gosta, do que você não gosta, do que você efetivamente quer fazer neste ano, né? Nós estamos aí quase, já estamos em março, né? O ano tá voando, eu diria, mas ainda é começo de ano, vamos lá, né? Aquelas práticas que a gente acaba fazendo só em janeiro, você pode fazer hoje, você pode fazer essa semana. Legal, eu já sei mais ou menos o que eu quero do meu ano, mas deixa eu analisar o que eu gosto efetivamente, o que eu desejo, né? Então, é um primeiro passo aí para a gente desbravar esse autoconhecimento, porque quando eu me conheço, eu me aceito como sou. E eu não tento me moldar e me colocar em caixinhas que eu não caibo, que não vão fazer sentido para mim. Então, se eu sei que eu gosto de lugares mais silenciosos, que eu gosto de estar mais recolhida, por que eu vou me colocar em meio à multidão a não ser que eu realmente necessite? Né? Eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho um propósito para isso, para me colocar num desconforto. Para a gente se colocar em situações desconfortáveis, por nos colocarmos de livre e espontânea vontade, precisa ter um propósito. Então, quando você entende isso, você não se coloca mais nessas situações. Você vai fazer diferente, você não se coloca, você recua. Por isso que é um primeiro passo para essa aceitação e até mesmo na comparação com o outro. Então, várias vezes a gente se compara com as outras pessoas, sabendo que nós não seremos daquela forma, né? Vou ver alguém ali na rede social, essa pessoa é assim, é assado, e eu não sou assim. Porque você não é assim. Porque nós encarnamos aqui nesse planeta, neste momento presente, com diversas características. Virtudes, desafios, questões a serem trabalhadas, e tudo isso faz parte do pacote, eu diria um pacote espiritual de quem somos. E olha que bênção, que dádiva nós sermos efetivamente quem somos e quem viemos para ser aqui nessa encarnação. Porque o que somos hoje é o reflexo de diversas existências, de acertos, de erros, de falhas, de aprendizados. E também as condições que temos também são favoráveis para seguirmos aquele plano que desenhamos antes de encarnar. E aí onde a gente fala, né, quando eu trouxe essa reflexão no início do nosso programa. Será que nós estamos lidando bem com as situações do momento presente? Será que nós estamos aceitando o que está acontecendo no momento hoje? E nós passamos, sim, por processos. E, claro, é muito fácil aceitarmos as coisas boas. Então, estou numa maré maravilhosa, tudo está dando certo, acabei de realizar um sonho, as coisas estão prosperando. Aí é uma maravilha, né? A gente realmente aceita com muita leveza, muita tranquilidade, muita gratidão, enfim. Ou às vezes até esquece de agradecer, né? Porque quando as coisas estão muito boas, geralmente a gente tende a nos distanciarmos da espiritualidade, já que está tudo correndo bem. E aí, quando começa a apertar, a gente volta ali nossas práticas, já pede socorro, enfim. Lembrando que o ideal é que a gente tenha ali uma linha constante de práticas espirituais, né? E a partir daí, né, dessa linha constante de práticas espirituais, a gente consegue efetivamente aceitar as coisas como elas realmente são. Então, vamos observar como que está o nosso momento presente. Como estão as situações hoje, né? Às vezes a gente fica lutando contra algumas coisas, como eu, né, retomando. Quando as coisas estão muito bem, estão muito fáceis, maravilha. A gente vai seguindo e é muito fácil e é incrível aceitar. Quando o momento é desafiador, a gente reluta. E claro que não é para aceitar de forma passiva, né? Nossa, eu tô com um desafio, uma situação muito difícil, eu vou sentar no meu sofá e não vou fazer nada. Não, não é sobre isso.
é sobre a gente entender o nosso papel, o que podemos fazer, né? Ok, estou com essa situação. O que eu posso fazer? Posso fazer isso. Tá bom. Então, vou fazer isso. Legal, fiz. Mudou? Mudou um pouco. Resolveu? Não 100%. Existe mais alguma coisa que eu possa fazer? Não. Então, o que eu faço? Nada. Eu simplesmente aceito. E vou passar por essa situação, vou passar por esse processo. Porque quanto mais a gente relutar em passar pelos nossos processos pessoais, quando eu falo processos pessoais, são os nossos desafios, são os nossos aprendizados. Quanto mais eu relutar, mais difícil vai ficar. Então, essa é a chave da aceitação. O quanto eu estou aceitando o processo que eu estou vivendo. Porque é fácil falar, né? Quando a gente está dentro da situação, dar esse passo para trás e enxergar de fora exige a nossa atenção, exige o nosso desprendimento, existe estar presente no momento presente, exige o equilíbrio emocional. Mas olhar de fora e compreender é muito valioso, porque nós não sabemos, né? Vamos lá, uma situação hipotética, né? Eu tô vivendo uma situação muito difícil. Não sei o motivo. Você pode refletir. Poxa, eu não sei o porquê. Eu não fiz nada de errado. Eu não mereço estar nessa situação. Estou sempre agindo da melhor forma possível. Estou vivendo tranquilamente. Estou vivendo baseado na verdade. Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço passar por isso. A gente ouve muito essa frase. Eu não mereço passar por isso. Mas será mesmo que o plano espiritual erra? Será mesmo que o plano espiritual falha a esse ponto de, nossa, passou batido. Não era para Nancy passar por isso, ela está passando? Eu acho que não. Então, muitas vezes, nós podemos dificultar ainda mais o nosso aprendizado quando nós não estamos conectados espiritualmente. Então, às vezes, é para a gente passar por uma situação desafiadora, mas acaba ficando muito mais difícil pelas nossas próprias escolhas. Então, às vezes pode aparecer uma situação na nossa frente que é para a gente aprender, é para a gente dizer não, é para a gente se posicionar, e a gente não o faz. E a gente cede, e a gente diz sim, e a gente se aprofunda onde era para nos afastarmos. E aí sim as coisas ficam ainda mais difíceis. Então, um aprendizado, um processo que poderia ser muito mais simples ou mais tranquilo de lidar, ele acaba ficando muito mais pesado pelas nossas próprias escolhas. Então, claro que existe sim a nossa responsabilidade. E é isso que eu gostaria de puxar, a nossa autorresponsabilidade pela nossa vida, principalmente por como encaramos a nossa vida, né? Como nós encaramos as situações. Porque a aceitação também passa pela compreensão de não termos controle sobre nada. Não há controle. Nós não controlamos nem os nossos pensamentos. Nós, a partir de muito treino durante a meditação, nós nos tornamos espectadores dos nossos pensamentos por alguns instantes, alguns segundos. Depois de muito treino, talvez depois de alguns minutos. Mas isso leva muito tempo. Então, isso já é um exemplo de que nós não controlamos nada. Nós não controlamos o outro, nós não controlamos as situações externas, nós não controlamos como as pessoas vão reagir, nós não controlamos os resultados de nada. Nós controlamos as nossas atitudes. Por isso que os pleiadianos, né, quando trazem suas mensagens e falam para nós, a mensagem que eles pedem para que a gente leve é: caminhe na verdade. Caminhe baseado somente na verdade. Uma vez que nós vivemos com a verdade dentro de nós, nós estamos protegidos, né? Então, se fôssemos trazer para o movimento de Dharma e Karma, né? O Dharma é a verdade, é agir corretamente. Então, quando nós fazemos o que é certo, quando nós sempre fazemos o que é certo, nós sempre caminhamos na verdade. Então, nós estamos sempre protegidos, mesmo nos nossos desafios. Agora, quando a gente tem atitudes que não
nos levam para a verdade, que, pelo contrário, nos levam para a mentira, para o omitir, para enganar. O que a gente recebe em troca? Que é a velha máxima de ação e reação. E muitas vezes essa reação é dessa vida mesmo, né? Porque às vezes a gente cria uma fantasia também, nossa, estou vivendo um caminho, uma situação tão difícil, provavelmente foi naquela minha existência de 1820, não sei, chutei. Mas não, às vezes é a resposta do que nós estamos vivendo hoje, de alguma situação, algum erro que cometemos, sei lá, 10 anos atrás, que cometemos há 5 dias atrás. Então, não há uma conta exata. Legal, eu vou colher o meu karma nessa existência, mas é o meu karma de outras vidas. Pode ser. Dentro do budismo, nós falamos sobre amadurecimento de karma, que é o amadurecimento das nossas ações, e eu vou ter essa colheita. Então, eu plantei a minha sementinha, tem um tempo para ela crescer, virar uma árvore, por exemplo, e eu poder colher uma fruta. Muitas vezes isso leva anos. Então, é a mesma lógica. Então, eu vou plantar a minha atitude e seja ela boa ou ruim, eu vou colher. Por isso que nós, geralmente, plantamos coisas boas para que a nossa colheita seja boa. Mas, além disso, além de plantar o bem para colher o bem, é plantar o bem porque, em essência, nós somos o bem. Nós somos o amor. Até mesmo dentro de todas as pessoas. Até dentro... A essência de todos nós é boa. A essência de todos nós é divina. Porque nós temos a centelha divina dentro do nosso coração. Então, às vezes, nós nos deparamos com pessoas que falamos, nossa, mas essa pessoa é muito ruim. Essa pessoa é muito malvada. Como essa pessoa fez isso. Como ela teve coragem de fazer isso. Mas essa pessoa, ela está na escuridão. Ela está tomando atitudes adármicas, ou seja, atitudes que não estão conectadas com a verdade. Mas dentro dela existe a essência divina. Então, há sim a chance de mudança, e essa é a ideia. Senão nós não precisaríamos ter tantas existências, né? Nós não precisaríamos estar aqui nessa escola, na Terra, nesse momento, aprendendo e evoluindo. Para quê? Para que a gente possa voltar para o caminho divino da luz, para que a gente possa voltar para os nossos locais de origem, para que a gente possa nascer em um planeta mais evoluído. Então, é um chamado, diria que até meio urgente para o momento atual, que eles nos trazem. Eu lembro até quase que as palavras que trouxeram assim uma psicografia para mim, desse chamado urgente para nós vivermos a verdade e da forma correta hoje, porque as situações estão tão desafiadoras, a energia do nosso planeta está tão densa, existem muitas situações difíceis acontecendo, e mesmo diante desse cenário difícil, nós precisamos agir com o bem, com o amor e com a verdade, para que a gente possa, numa próxima encarnação, voltar para a Terra. Ou, quem sabe, voltar para um planeta mais evoluído. Mas muitas pessoas sequer conseguirão voltar para cá. Porque estão com o véu da ilusão, estão dormindo, né? Existe essa tônica da dormência do mundo. Então, todo mundo está num estado dormente. E é claro que nós nos colocamos, às vezes, em estados dormentes. Então, tô numa assim, nossa, eu tô super conectada, tô com as minhas práticas diárias, tô disciplinada, tô fazendo minhas preces, minhas orações, tô meditando. Ok. E acontece uma situação muito difícil, tira a gente da linha, tira a gente do nosso eixo, e a gente se desconecta, e aí abandona um pouquinho a jornada. E tudo bem, faz parte, mas você retoma. Retoma o quanto antes, né? E não é pra nada, não é pra... Que fique claro assim, né? Não é para agradar a Deus, não é para agradar os irmãos estelares, não é em devoção, é para si mesmo, é em devoção a si mesmo, é em autorrespeito de si mesmo. E por isso que a aceitação, ela também fala
sobre um autorrespeito de si. Quando eu aceito uma situação, eu entendo que é necessário passar por esse processo. Eu não sei o motivo. Não sei. Aconteceu uma coisa muito desafiadora e, olha, na minha vida já aconteceram inúmeras situações, porque é assim mesmo e acontece. Às vezes é uma atrás da outra, às vezes dá um espacinho, né, um respiro e vem um novo aprendizado. E digo mais. Quando nós estamos no caminho do autoconhecimento, no caminho da espiritualidade, nesse caminho de aprendizado, os testes, eles aparecem. Porque a ignorância, ela acaba sendo uma bênção às vezes. Então, se eu estou desbravando os mistérios, estou estudando, e estou aprendendo coisas novas, ampliando o meu horizonte, expandindo a minha consciência, eu serei testada. Será que eu aprendi mesmo? E aí vem uma situação e a gente testa. Será que realmente eu aprendi? Aconteceu uma situação muito curiosa, até mesmo levemente engraçada. Eu tinha tido uma aula de yoga falando sobre Dharma, sobre Karma, sobre a gente proteger o Dharma, né? Que é o que eu disse hoje. Da gente proteger a verdade e fazermos o que é certo, né? Então, eu faço o que é certo, ponto, estou protegido. E aí, eu tava com isso em mente, inclusive, legal, que aula maravilhosa, e vou me colocar sempre para fazer o que é certo. E aí, enfim, um belo dia, dias depois dessa aula, e eu lembro que minha professora, inclusive, falava, olha, a gente é testado o tempo todo. Então, às vezes, algumas situações aparecem no nosso caminho para testar se a gente realmente aprendeu aquilo. E aí, assim, é uma situação muito inusitada, mas muito boba, que eu tava indo à feira, e eu adoro contar essa história. Eu tava indo à feira, desci ali, né, do carro, peguei minha sacola retornável e botei embaixo do braço e caminhei rumo à feira. Nisso vinha vindo um senhor com um saco de algum vegetal, não sei, ali nas costas, olhando para mim furioso. E ele veio na minha direção, assim, muito furioso e gritando, você roubou minha sacola, você roubou minha sacola. E eu não tava entendendo nada. Aí eu falei, nossa, será que ele tava falando comigo? Será que ele... Eu não entendi. Sabe aquela coisa de, sim, 10 segundos que você tá tentando entender o que aconteceu? E ele realmente veio muito perto de mim, quase que me atacando, assim, gritando que eu tinha roubado a sacola dele. E aí eu olhei pra ele, eu poderia ter, sei lá, respondido, poderia ter enfrentado, poderia ter agido de várias formas. Eu simplesmente olhei pra ele, desviei dele e continuei andando. Não é o meu primeiro impulso, talvez seria rebater, né? Tá maluco? Imagina! Enfim, não. Eu desviei e continuei andando. Aí ele deu uns 3 passos e o carro dele, depois, aí eu olhei pra trás pra ver se ele tava vindo atrás de mim. E aí eu olhei pra trás, o carro dele tava aberto, né? O porta-mala. E tinha dentro do carro dele uma sacola igual a minha. Então, ele estava tão imerso na mente dele, nas questões dele, e nitidamente fora do eixo. Eu fui ali uma válvula de escape. Ele me viu segurando uma sacola igual a dele, realmente era uma sacola igual. Essas sacolas retornáveis, todo mundo tem sacola igual, do mesmo mercado, enfim, do mesmo atacadista. E ele descontou em mim. E aí ele olhou pra trás, ele me olhou, a gente meio que se olhou ao mesmo tempo, e ele não disse nada, mas ele estava nitidamente envergonhado. Então, veja só, eu protegi o Dharma, eu fiz o que era certo. O que era certo nessa situação? Simplesmente deixar passar. Passar por ele, não retrucar, não entrar no embate, porque a situação em segundos se resolveu. E ele olhou, certamente se envergonhou e seguiu o caminho dele. E aí eu, meditei ali por 5 segundos e pensei, bom, que ele siga o caminho dele, que ele tenha um dia melhor do que como ele começou. E é isso que eu desejo para você hoje, né? Que realmente a gente possa aceitar as coisas como elas são, mudar o que é possível mudar e o que não for possível entender que solucionado está. E aí nós seguimos com essa paz no coração, com plenitude na mente, compreendendo que nós sim, vivemos processos, vivemos desafios para o nosso crescimento. E que uma hora a gente olha para trás e fica muito orgulhoso de tudo que nós já vivemos, de todos os nossos aprendizados, as nossas quedas, todas as vezes que levantamos. Então, aceite o seu processo. Passe por ele, porque daqui a pouco, não demora, ele vai ser somente uma história para contar.
Então, gratidão por mais esse programa. Deixo aqui o meu telefone 13997075788. Caso você queira algum atendimento, bater um papo, vou ficar muito feliz em saber o que você está achando aí do nosso Madrugada Astral. Muito obrigada. Tchau, tchau.